Você vem ali, né, de uma cidade pequena, de uma família de poucas pessoas que tiveram oportunidade ali de um melhor estudo. E aí você vem para uma empresa que, como você disse, né, é um banco americano. E você começa a perceber onde você está. Tem essas duas vertentes de PLD, como eu expliquei, né? Essa parte do conhecer o seu cliente, essa parte de monitoramento. Eu sempre tendi mais para o lado de conhecer o cliente, que para você atuar aí na área de PLD, ali, de compliance, né, que são áreas ali parceiras, você tem que ter um perfil muito analítico. Então você tem que gostar de analisar ali informação e um perfil muito investigativo, quase de fofoqueiro. Estamos começando mais um episódio do Black Voices. Hoje com uma convidada muito especial. Antes eu quero fazer a minha audiodescrição. Então, para quem não me conhece, eu sou a Andressa Tavares, uma mulher preta, cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusinha rosa de calça jeans. Estamos no cenário, no nosso estúdio aqui da Let's Media. A gente tem uma mesa de madeira, água, 2 copos. A gente tem televisão com o nosso logo, escrito Black Voices em preto, com um fundo amarelo e laranja. Vou apresentar a nossa convidada e depois vou pedir para ela fazer a audiodescrição também. Bom, ela é tecnóloga em processos gerenciais, graduada em administração pela Faculdade Zumbi dos Palmares, com especialização em compliance e anticorrupção pela FGV. Uma mulher preta de 37 anos, que aos 33 compreendeu o que isso significava, através de um grupo de afinidades afro, que trouxe o letramento racial e consciência para a melhor condução da sua carreira dentro do mercado financeiro. Já passou por instituições de grande porte, sempre atuando com prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo. Atualmente está na posição de coordenadora de PLD na maior carteira digital do Brasil, liderando os processos de Know Your Customers. Isso, de Know Your Customers. Estava vendo se estava mais alguma coisa. Estou falando de Janaína Vicente. Jana, vou chamar de Jana. Sim. Seja muito bem-vinda, é um prazer. Fico muito feliz que você tenha topado o convite. Sinta-se em casa, faça sua audiodescrição, conta um pouquinho de você, se apresente para nós. Bom, vamos lá. Muito boa tarde, Andressa. Boa tarde a todos que vão ouvir a gente. Eu sou a Janaína Vicente, uma mulher negra, de cabelos cacheados ali também, na altura dos ombros. Hoje estou de blue, então tudo azul, uma camisa azul, um jeans azul, para trazer aí um pouquinho mais de luminosidade para o nosso dia e poder participar aqui desse momento especial. Agradeço o convite. Claro, estou nervosa, em pânico, nunca fiz isso, mas eu acho muito importante o trabalho do Black Voice. Eu acho que a comunidade negra, a gente precisa se encontrar, saber onde estamos e saber que temos aí exemplos e experiências que podem ajudar a gente aí na nossa carreira. Maravilha, Jana. Antes da gente falar de trabalho, né, vamos conhecer quem que é a Jana fora do LinkedIn. Então, eu quero saber um pouco onde você nasceu, se você é filha de quem, se você tem irmãos, onde você foi criada, se você sempre morou em São Paulo, se não. Conta um pouco da tua infância. Perfeito, vamos lá. Bom, eu nasci em Mariporã, é uma cidade que fica a alguns quilômetros aqui do centro de São Paulo, coisa de 30 minutos ali de carro. É uma cidade muito conhecida por conta dos sítios que o pessoal aluga para fazer festas e tudo mais. Uma cidade pacata, bem tranquila. Sou filha da Dona Benedita, né, uma doméstica, do Júlio César, que sempre trabalhou ali como motorista. Tenho como irmã a Jucimara Vicente, a minha irmãzinha mais nova, só tenho ela, que atua aí na área de RH. Sou casada com o Rafael Ramos, treinador Ramos. Oi, amor. Me dando aí um super apoio sempre. Hoje eu estou morando ali na região da Zona Norte, que fica pertinho de Mariporã também, no Tucuruvi. Que mais? Bom, a Janaína criança não imaginava nada disso. Eu tenho 37 anos e muita coisa mudou de lá para cá, né? Então, no momento em que eu que eu comecei a cursar a faculdade, eu fui a segunda pessoa da minha família a cursar a faculdade, né? A sair ali da cidadezinha para vir para São Paulo, cursar a faculdade, depois voltar para casa.
E aí foi até através da faculdade que eu tive essa oportunidade de conhecer o mercado financeiro, né? E antes de você cursar a faculdade, o que você gostava de fazer quando você estava ali, sei lá, no ensino médio? Você já tinha uma noção, assim, eu quero estudar isso? Ou não, você tinha o sonho de, né, como toda menina, e tem o sonho de ser modelo, e o menino tem o sonho de ser jogador de futebol, é o clássico que a gente escuta. Você tinha algum sonho quando você era criança de profissão? E seguiu isso ou não? Como que foi esse processo? É engraçado que você deu um exemplo que faz muito sentido, né? Você quer ser modelo para meninas ou jogador de futebol. Bom, eu não planejei, tá? Eu acho que isso é importante falar. Eu acho que hoje em dia, né, a galera mais nova, então já vem com tudo isso, de planejar o que eu vou ser, que faculdade eu vou fazer, qual é a melhor faculdade. Eu não tive esse momento, acho que muito pelo contexto social em que eu vivia. Então, ali, criança já quis ser veterinária, né? Quando era ali criança, e depois eu fui crescendo um pouco, já quis ser professora. E aí, ali na adolescência, surgiu aquela oportunidade de ser modelo. Então, não, vamos lá. E aí já fiz algumas fotos, já fiz book. Gosto, acho uma área muito bacana. É uma área que a gente, até então, naquela época, também não tinha tanta representatividade. Então, eram alguns pontos focais, né? Algumas pessoas de sucesso nesse sentido. Então, brinquei ali um pouquinho na adolescência ali de ser modelo. Mas a gente percebe que a gente precisa encontrar um melhor caminho, né? Essa caminhada, pelo menos ali na minha época, né, de você ser modelo e fazer testes, é um pouco complicado, então precisava sair de lá de Mariporã para vir aqui para São Paulo, e você tem que ter aquele valor, aquele dinheiro para poder fazer tudo isso. E aí, ou eu trabalhava para poder ajudar em casa, ou eu seguia esse sonho, não dava para fazer as duas coisas. Então, eu fui deixando um pouco para trás isso naquele momento. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, numa agência de correio, lá da minha cidade. Então, eu tive que escolher. Então, eu escolhi ali, né, esse trabalho, que também acho que me ajudou muito ali a lidar com o público, né, a começar nesse movimento. Foi neste trabalho que o meu empregador ali, ela me incentivou, né, a fazer faculdade. Na época, ela até se dispôs a ajudar, né, para pagar a parcela da faculdade e tudo mais. Então, a Janaína, ali criança, ela brincou de ser modelo. E depois ela viu que ela ia precisar ali seguir com algo mais firme para poder ter um melhor caminho e ajudar ali dentro de casa também. E aí você foi cursar administração, né? Exato. Como que foi escolher a faculdade, como entrar? Você fez Zumbi dos Palmares, né? Conta um pouco do que é, para quem não conhece a Zumbi. Perfeito. Naquele momento, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, nem eu sabia onde é que eu estava. Só foi, né? Só foi. Hoje eu olho para trás e eu sei o que isso significa. A época que eu comecei a cursar a faculdade, foi através de uma amiga. Ela estava fazendo Zumbi dos Palmares, ela fazia direito. Estava namorando ali com meu esposo. E ela veio contar pra gente sobre a Zumbi. Né, que a Zumbi era uma faculdade ali direcionada para afrodescendentes e pessoas de baixa renda. E por mais que tivesse todas essas informações, eu ainda não... Naquele momento, eu não tinha concatenado a proporção e a importância de um lugar como a Faculdade Zumbi dos Palmares. Por outro lado, era extremamente confortável estar lá, porque tinham muitos dos nossos, então você se sentia à vontade. Ao contrário de, né, muitos lugares que você chega e você não vê, né? Exatamente. O que infelizmente, é comum você entrar numa universidade e parece que quanto mais renomada, menos pessoas iguais a nós a gente encontra, infelizmente. E na Zumbi é o contrário, né? É totalmente ao contrário. Então, e aí também tinha uma diversidade muito grande de idades. Então, tinha um pessoal mais velho ali, que naquele momento teve a oportunidade e estava ali correndo atrás do sonho. Então, a Zumbi ela foi muito importante por conta disso. E ela também me abriu as portas para o mercado financeiro. Eles tinham ali diversas ações afirmativas, e naquele momento eu também não sabia o que era isso. Diversas ações afirmativas ali com instituições financeiras. E aí foi nesse momento que eu tive a oportunidade de estagiar e iniciar minha carreira no Citibank.
Que legal. Conheço algumas pessoas que fizeram Zumbi e eles têm esses programas muito fortes com bancos, Sim. né? Conheço várias pessoas de diversos bancos diferentes que entraram no mercado financeiro através desses programas, né? Acho que equivale a gente trazer a importância e a relevância de você ter ações sociais, ações de políticas públicas, ações das próprias empresas que façam esse processo de inclusão, porque é difícil, é mais difícil você conseguir entrar, né? Você conseguir uma vaga, então você ter programas que viabilizem isso, eu acho que faz toda a diferença para que você comece a ter uma equidade dentro do ambiente de trabalho, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você. O que você fazia? Como que era? Como que foi o teu estágio? Como que é o Citi? Como que era um pouco do Citi? Não é um banco brasileiro, né? Sim, então, sim. não é todo mundo que tem ali a vivência e assim como outros que a gente conhece de nome aqui, que é mais comum. Eu queria que você contasse um pouco do que era o seu dia a dia, como que você fazia, o que você aprendeu lá, o que você leva assim, para a vida do que você atuou no Citi. Eu lembrei agora da minha primeira experiência com o elevador. Então, a gente estava ali no Citi, a gente foi uma galera, né, ali da faculdade, para poder fazer aquele teste, né? Vamos ver a dinâmica. A famosa dinâmica de grupo. Isso, a famosa dinâmica de grupo. E a maioria das pessoas eu não conhecia, enfim, horários diferentes, cursos diferentes, mas ali na hora a gente se junta e cada um tenta dar o seu melhor. E aí teve um momento que a gente foi andar de elevador, e a hora que aquele negócio deu um tranco, eu falei, meu Deus. Socorro. A menina de Mariporã nunca tinha andado de elevador. Mas foi uma experiência bem legal. Bom, passado isso, a dinâmica, né, e passar ali para entrar no Citibank, eu vejo o Citi como se ele tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Uhum. Então, você vem ali, né, de uma cidade pequena, de uma família de poucas pessoas que tiveram a oportunidade ali de um melhor estudo. E aí, você vem para uma empresa que, como você disse, né, é um banco americano. E você começa a perceber onde você está. Primeiro, você se sente deslocado. Uhum. É um pouco estranho. Mas eu tive sorte que eu cheguei numa área que já era correlata de PLD, que era a área de Know Your Customer. E nessa área tinha uma analista sênior que era negra. Legal. Né? Ela falava muito bem inglês e eu achava isso sensacional. Nessa época, você já falava inglês ou não? Não. Uhum. Inclusive, continuo patinando. Então, dica, né? Isso é mais pro fim, mas aí dicas, vamos investir aí no inglês, porque é algo que faz diferença aí na nossa carreira. E fui muito bem recebida por todos. E nesse momento eu olhei para ela e falei, nossa, eu nunca vi, né? Eu nunca tinha visto, né, uma mulher negra ali numa posição de importância, sendo referência ali dentro da área. Na época, a gente não tinha tanto essa pegada mais leve, né, nas instituições, então era todo mundo engomadinho, arrumadinho, gravatadinho. E ela era muito parecida comigo, então eu me espelhei nela. Né? Eu olhava ali o que ela fazia, eu prestava atenção, ela sempre me ajudou muito, foi muito solícita. Damares Medeiros, onde você estiver, muito obrigada. Que legal. E a área de PLD, né, o Know Your Customer, você começou a atuar e desde então seguiu, foi fazendo carreira dentro dessa área. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência. Depois você vai para outro banco também de grande porte, né? E aí hoje você está numa fintech, então você acaba vivendo os dois mundos, o lado do banco tradicional, né, bancão que a gente chama, e o lado da fintech, que é esse movimento que mais recente aí, que as pessoas começaram a descobrir, começaram a ter conta e entender um outro mercado financeiro, vamos dizer assim. Mas eu queria que você entrasse um pouco para a gente do como que é o seu dia a dia, né? Como que era o seu dia a dia? Não sei se é muito diferente de quando você começou na área. E acho que é até legal trazer um pouco de como que era a área de PLD há alguns anos atrás, quais que eram as ferramentas mais comuns, como que a tecnologia era, né, naquela época e como que é hoje. Se você puder trazer um pouco do contexto do ambiente de PLD. Perfeito. Quando eu cheguei ali em 2010 no Citi, eles tinham acabado de sair do papel, do preenchimento de formulários, de ficha cadastral,
para entrar num sistema, Aham. né? Que era um sistema que vinha de fora e tudo mais. E aí, olhando para isso, olhando para o contexto que a gente tem hoje, que é extremamente tecnológico, é legal eu ter passado por tudo isso, né? Ter pego ali um pouquinho daquela época, saindo do papel para pegar essa época mais tecnológica. Então, ali no Citi, eu atuava na área de Know Customer para clientes corporativos, mas ainda não tinha tanta entrada na parte de prevenção à lavagem de dinheiro no que tange a outras atividades. Porque quando a gente fala de lavagem de dinheiro, a primeira coisa que vem em mente são as transações, é a movimentação. E essa também é uma parte extremamente importante, né, da lavagem de dinheiro. Então, eu diria que tem 2 momentos. Tem a parte da lavagem de dinheiro, onde eu conheço quem que é esse cliente que está aí adentrando a um banco, a uma instituição financeira. E o segundo momento, depois que ele entrou, que eu vou fazer o acompanhamento ali dele para entender se o que ele está transacionando faz sentido ou não, se tem algo suspeito dentro dessas transações. Então, ali no Citi eu peguei esse primeiro momento, mas eram empresas muito grandes e eu ainda não tinha tido essa familiaridade com todo o contexto de PLD. Então, eu diria que eu fiquei mais nesse contexto cadastral de conhecer o cliente. Posteriormente, ainda no Citi, eu tive a oportunidade de ir para a área de monitoramento, que a gente chama, que é a área que monitora essas transações, essas movimentações. E aí, esse mundo foi aberto para mim. Esse mundo ele é um conjunto, né, de ambas as áreas. Então, eu preciso entender essa parte cadastral para poder ver se o que esse cliente está fazendo faz sentido ou não. E aí, eu tive esse momento também no Citibank, eu consegui pegar um pouquinho dos dois ainda ali no Citi, antes de fazer essa transição para outra instituição. E essa parte de monitoramento, como que é? Vocês ficavam avaliando as contas das pessoas e aí, tipo, tem uma transação suspeita, fala, opa, acende um alerta e fala, vamos olhar. Quais são as regrinhas básicas de um monitoramento de PLD que vai ali fazer com que, opa, peraí, vamos olhar isso aqui? Perfeito. PLD é um mundo que engloba desde ética até conformidade, integridade, até essa parte transacional. Eu falo que a gente conta uma história. Eu preciso ter uma história. Quem é essa pessoa quando ela entra aqui para ter esse relacionamento com a gente? Quem é a Janaína? Né? Perfeito. Eu tenho ali os dados de quem é a Janaína. E no decorrer ali da vida dela dentro do banco, ela vai ali fazer as movimentações que ela precisa, para pagar uma conta, investir um valor. E aí, PLD tem muito a ver com riscos também. Então, é criado o quê? Algumas regras, né, baseado no perfil daquele cliente, junto com os produtos que ele utiliza aqui dentro da instituição, junto com a capacidade financeira dele. Esses são alguns pontos principais. Tá. Né? Não são os únicos, mas alguns pontos principais. E aí, dentro disso, a gente vai criando ali uma matriz de risco, onde, se esse cliente sair um pouquinho daquilo, ele vai me alertar. E aí, eu vou precisar entender se aquela movimentação atípica foi porque ele recebeu uma herança, de repente, não sei, algo do tipo. Tem algum caso que você lembra, se você puder compartilhar, é claro, do começo, assim, o primeiro que você falou, sei lá, alguma fraude, alguma coisa que te impactou, tipo assim, esse é o primeiro caso que eu lembro, assim, de algo de errado, né? De algum caso que alguém fez, ou alguma empresa, enfim. Perfeito. Aquela memória da pessoa, né, tá como? Eu acho que um ponto importante que eu queria mencionar, que você falou aqui sobre fraude. Então, eu queria fazer uma distinção, porque a galera costuma fazer Associar. E sim, somos áreas extremamente parceiras. Então, eu só queria contar um pouquinho da diferença entre PLD, prevenção à lavagem de dinheiro, e fraude. Fraude é algo assim, o fraudador, ele quer fazer o que ele precisa da forma mais rápida possível, porque ele está ali com algumas informações, enfim, que ele usurpou, né, para poder fazer aquela fraude. Então, ele usurpou ali um cartão de crédito, enfim. Então, ele precisa fazer aquela movimentação de forma muito rápida, porque ele vai ser pego em algum momento.
Em algum momento, não. Enfim, vai ser bloqueado, vai ser bloqueado, né? Não vai ter mais aquele acesso. Exatamente. Isso é fraude. PLD já é algo mais moroso. Quem lava dinheiro, o lavador de dinheiro, ele não quer ser descoberto. Então, ele vai fazer vai comendo pelas beiradas, Exatamente. Então, ele vai devagarinho, né? Ele tem um montante gigantesco, mas ele vai fazer ali um fracionamento, vai colocar esse valor aos pouquinhos, ele vai se utilizar de parceiros para dividir aquele valor, aquele montante, e colocando devagarinho em diversas contas. Então, esse é o grande lance de fraude e PLD. Estamos ali juntos, mas a atuação é um pouquinho diferente. Pra você pegar alguém que esteja lavando dinheiro, demora mais do que um fraudador, né? Isso é legal a gente falar. Exatamente. Pra quebrar esses achismos, né? Que a gente acha que lavou dinheiro, nossa, lavou 3 milhões de uma vez só. E não é assim, né? Não é bem assim. Existem diversos gatilhos que eles se utilizam para realmente ocultar aquilo e fazer da forma mais vagarosa possível. Porque o interessante para eles é colocar aquele dinheiro do ato ilícito no sistema financeiro para que ele ganhe uma aparência lícita. Então, se a gente não tem esses gatilhos de risco, essas matrizes de risco, se eu não tenho ali a definição do perfil do meu cliente quando ele entra, eu não faço esse acompanhamento no decorrer da vida dele ali dentro da instituição, eu não vou conseguir pegar esse tipo de situação. Então, acho que, pegando um gancho nessa sua fala, me corrija se eu estiver errada, mas o fator de sucesso de uma área de PLD, de uma instituição financeira, seja ela banco ou fintech, é saber conhecer o cliente. Exatamente, aí que eu entro. Conta um pouco desse rolê pra gente, dessa importância, dessa relevância de fato e da diferença que faz você, de fato, conhecer, porque tem gente que fala que conhece, mas não conhece, né? Exatamente. Tem gente que fala que conhece, não conhece. Tem essas duas vertentes de PLD, como eu expliquei, né? Essa parte do conhecer o seu cliente, essa parte de monitoramento. Eu sempre tendi mais para o lado de conhecer o cliente, que que vai ali um pouco no viés cadastral desse cliente. Então, de eu entender ali quem que ele do que o lado transacional. Gosto, mas nem tanto. E aí é muito importante a gente ter essa parte, justamente porque ali a gente já previne muita coisa. Quando a gente está falando do varejo, às vezes é um pouco mais simples. Fraude, a gente precisa muito do auxílio de fraude e da área cadastral, né, para ter certeza e fazer aquelas checagens documentais, né, para entender se aquele cliente é aquele mesmo, se a conta não está sendo aberta por um terceiro, enfim. E aí, um ponto muito importante é a gente olhar ali as pessoas expostas politicamente. Eu não sei se você que vem do Open Finance tem um pouquinho de familiaridade com isso, né? Que são essas pessoas que têm públicos relevantes. A gente pode ter relacionamento com eles, mas a gente precisa ter uma especial atenção. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala de cliente, esse também é um risco interessante que a gente precisa entender. E entender se esse cliente está em alguma lista de sanções, seja nacional ou internacional. Parece que não, mas pode acontecer aí da gente ter pessoas foragidas internacionalmente que estão aí tentando adentrar no mercado financeiro. E aí a gente faz algumas regrinhas e alguns estudos nesse sentido para poder averiguar esse cliente e respaldar o banco de que realmente essa pessoa que está entrando ali, ela foi devidamente checada. E aí a gente está falando de uma PF. Mas aí tem o mundo das PJs também. E o mundo das PJs é o que me encanta. E é o que hoje eu atuo. Porque são grandes corporações, tem muita gente por trás de uma empresa, né? Tem outras empresas por trás de empresas. E aí a gente precisa fazer todo esse trabalho de entender toda essa cadeia, né? Quem é essa empresa que está comigo? E eu preciso chegar até aquela pessoa física que é responsável por ela. E aí, no meio do caminho, a gente descobre Desculpa, eu ri, porque eu já imaginei assim, descobre um monte de merda que tem. Exatamente. Aí a gente começa a pegar ali diversos pontos. Um ponto que é muito crucial é o risco de imagem, que a gente pode prevenir. A gente sabe hoje o quanto as marcas têm valor, o quanto isso é importante. Então, de repente, você está vinculado ali a uma mídia desabonadora, a uma investigação federal, né? Porque você não fez ali o seu estudo adequado
do seu cliente ali na entrada. E até mesmo, a gente está falando muito de cliente, né? Mas nesse mundo de prevenção à lavagem de dinheiro, a gente brinca, né? O mundo dos QIs. Então, é o mundo dos conheças. Eu tenho que conhecer o meu cliente, eu tenho que conhecer meu fornecedor, eu tenho que conhecer o meu parceiro, eu tenho que conhecer o meu colaborador. Eu tenho que minimamente estar respaldado desse conhecimento para não trazer nada para dentro da instituição que me traga riscos de lavagem de dinheiro e, dentre eles, o risco reputacional é um risco muito grande também. Acaba com uma empresa, né? Dependendo do caso, destrói completamente a reputação. Exato. E aí, para você se reconstruir quando a empresa consegue, pode ser algo muito custoso, né? Legal, é muito interessante essa área. É uma área que não é a minha, né? Apesar de ter conhecidos e pessoas que atuam e de sempre ter ali, às vezes, que responder, porque a área de PLD quer... Você tá com alguma investigação e quer subsídios, então a gente acaba tendo uma interação, mas não o aprofundamento. E aí eu queria que você falasse, falando de carreira, né? Então você entrou ali como estagiária no CIT. Como que você viu dessa área? Você falou, poxa, eu quero seguir, quero me especializar, quero continuar trilhando esse caminho dentro dessa atuação. E como que você vislumbrou um crescimento, né? Como que foi essa mudança, uma efetivação? Foi no CIT, não foi? Ou já foi por uma outra instituição que você foi, vamos dizer assim, conquistando novos cargos, né? Como que você viu esse movimento? Eu acho que para você atuar aí na área de PLD, ali, de compliance, né, que são áreas ali parceiras, você tem que ter um perfil muito analítico. Então, você tem que gostar de analisar ali informação e um perfil muito investigativo, quase de fofoqueiro. Adorei, gente. Exato. Quer atuar? Quer saber se você tem o perfil para trabalhar? Você gosta de fofoca? A gente brinca, né? Tem muitas mulheres no meio de PLD. Olha aí. O meu time é um time só de mulheres. Oi, meninas. É um time só de mulheres. E aí a gente brinca, né? Que junta todo mundo para fazer uma investigação para entender quem é com a gente mesmo. Então, você gostar ali um pouquinho de fofoca e ter esse perfil investigativo é bem legal para você seguir nessa área. Eu não planejei muito a minha carreira lá no começo. Então, eu comecei estagiando. Foi uma oportunidade assim que me abriu os olhos e que, ao mesmo tempo, que me mostrou outros caminhos. Eu não estava preparada para o tanto de possibilidades que iam vir. Isso é fato. Hoje eu olho as pessoas, enfim, com quem eu trabalho, tem um pessoal mais novo, e eles já vêm, assim, como eu falei ali no começo, certeiros com o que eles querem, tudo planejadinho. Tá desenhado, né? Eles têm uma noção do quais são as possibilidades que pode acontecer, né? Exatamente. Então, às vezes eu olho para trás, eu penso que eu poderia ter feito diferente. Mas eu acho que a vida é sobre isso, é sobre evoluir. E é sobre ir se descobrindo e entendendo. Então, ali no sítio eu fui muito seguindo o ritmo das coisas. Aconteceram algumas situações do tipo de eu ver pessoas chegando depois de mim, pessoas que eu ensinava, pessoas que eu dava o suporte, e essa pessoa aí eu ficava. E eu me cobrava muito. É porque meu inglês não tá bom. É porque eu preciso fazer X curso. É porque eu ainda não terminei a faculdade. Algo assim. Então, ficava muito nessa cobrança. E a gente tem que fazer isso mesmo. No sentido de se preparar. Mas, hoje, olhando para trás, eu percebo que tinha algo a mais nisso. Perfeito. Saí ali do CIT. Tenho amigos lá até hoje. Pessoas maravilhosas que eu conheci. Pude fazer ali a minha primeira viagem, trabalhando no CIT. Isso, enfim, parece pouco, mas antigamente era mais complicado, tipo, você pagar uma passagem de avião, viajar ali para o Nordeste, gente. Era algo, assim, que era muito grande. E distante, né? De muito você distante. Exatamente. Então, assim, tive contato com pessoas sensacionais, com culturas diferentes. Enfim, sou muito grata ali por essa passagem e por tudo que ela me trouxe. O CIT fez um movimento no mercado e vendeu ali uma parte dele para o Itaú, e aí eu fui
na dança. Uhum. E ali no Itaú, eu tive contato com a área de parceria, que a gente estava falando muito de cliente, e aí eu tive um pouco de contato com a área de parceria, porque o escopo inicial de análise é o mesmo, né? Apenas com uma percepção diferente, um olhar diferente, já que eu não estou falando de um cliente, eu estou falando de um parceiro. E aí, ali eu tive um pouquinho de contato com essa parte. Fiquei ali o período de quase um ano e passei por uma outra instituição. E aí, por fim, eu fui parar no PicPay, onde eu estou até hoje. E aí, ali, o PicPay, ele me toca de uma tal forma, porque ele me transformou, não só como profissional, mas como pessoa. Que legal. Então, eu cheguei ali como analista pleno em 2019. E a gente brinca que a gente chegou cortando mato, né? Carpinando terreno. Porque era uma fintech, né, ali que foi criada para trazer o mercado financeiro para pessoas desbancarizadas, para deixar tudo mais simples, mais fácil, ali através, né, do aplicativo. E aí a gente foi criando, foi construindo. E até então eu tinha trabalhado em organizações robustas. Então você chega, já está tudo pronto. Já tem um script, né? Exato. Você só precisa seguir. Vez por outra, você tem a oportunidade de ajudar com uma melhoria. Tem uma mudança regulamentar que você faz um ajuste. Mas está tudo ali bonitinho. É só seguir. E quando eu cheguei lá, não. Não tinha que seguir, a gente tinha que fazer. Então, ali foi onde eu digo que eu me desenvolvi, me testei muito enquanto profissional, porque aí eu precisava descobrir também como fazer aquilo. Na época, o time tinha 3 pessoas. Então, um gerente, um sênior e um pleno. Vamos ver. Vamos ver no que dá, né? Exato. Então, desde desenvolver política até desenvolver procedimento, como é que eu vou fazer isso. E aí, eu estava numa fintech e eu pensei assim, nossa, aqui deve ser assim. Eu quero isso, preciso disso, tem que ser assim. Pronto. Tá pronto, vamos fazer, mas não é bem assim. Você tem que estar ali junto e ajudar a parte tech a entender o que você quer e como é que isso vai funcionar. Então, não é só fazer o pedido ali, igual a gente faz pro garçom, né? Eu quero um hambúrguer com batata frita e um suco de laranja. Não, como que carne, vamos escolher, vamos fazer. Aí você tem que ir na especificação, né? Exato, especificação. E aí eu fui aprendendo esse lado também, de especificar, de desenvolver, de implementar processos, de trazer uma questão de aculturamento para a empresa referente a essa questão, que é uma questão regulamentar. Então, era uma pegada mais fintech, mas a gente tinha uma questão regulamentar para seguir, porque PLD é regulamentar, então a gente tem o Banco Central dizendo o que a gente precisa, né? Como a gente precisa fazer. Então, também teve esse viés de aculturamento. Então, até treinamento eu dava. Nossa, fazia de tudo um pouco. Várias tarefas ali, o operacional, o desenvolvimento, o criar processo e ali o dar treinamento para as pessoas, que foi muito legal, porque me trouxe um pouquinho mais de proximidade. Nunca é fácil a gente se apresentar, né? Já começa lá na escola, com os trabalhos de escola. E aí você vai fazer um onboarding ali com 50 pessoas para contar para as pessoas onde elas estão e as normas que elas têm que seguir, né? E quem é PLD e por que isso é importante ali para a empresa, que é uma empresa regulada. Então, eu passei por tudo isso ali enquanto profissional no PicPay. Então, eu fui... E hoje, lembrando, né? Eu cheguei lá como analista pleno. E hoje sou coordenadora. Eu estranho um pouco isso. Mas não estranha, é daí para mais. Uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante, né? O nosso público maior aqui, ele é o público do mercado financeiro, mas só para quem não atua no mercado financeiro, fazer um parênteses. Todo profissional que atua, porque você falou do onboard, né? A gente tem um compromisso e a gente assina N termos justamente para a prevenção à lavagem de dinheiro, né? Porque a gente tem a política a ser seguida é muito séria, porque a gente mexe com o dinheiro das pessoas, então Exato. A gente precisa cumprir. E aí eu queria que você falasse um pouco de como que é esse lado dos colaboradores, né? Dessa importância de você ter esse compromisso. E um outro gancho que eu queria fazer aqui para a gente falar Você comentou, né, tipo, uma fintech, beleza, a gente teve que estruturar, porque os bancões já tinham ali minimamente tudo muito estruturado.
isso é muito legal, porque as pessoas podem ver que, de fato, a fintech é confiável, tem os procedimentos, é regulado. Mas também os fraudadores viram, imagino que eles veem ali uma oportunidade, talvez, de lavar mais fácil o dinheiro. Não sei se você consegue fazer essa leitura, um comparativo na visão do fraudador, do lavador de dinheiro, não sei se ele tem esse nome, mas tipo, agora tem essa onda de fintechs, então tem um monte de fintech, vou tentar lavar o dinheiro por aqui, porque pode ser mais fácil. Ou não tem essa dinâmica, como que é para você? Então tá, vamos lá, vamos por partes. Quando a gente fala ali dos colaboradores, né, do onboarding, que você citou, que, né, enfim, quem trabalha em instituição financeira sabe que você tem que fazer lá o treinamento. Não deixem de fazer, assinar os termos, porque senão vocês vão ser cobrados, vão perder acesso. Foi uma experiência muito legal e é gostoso trazer essa consciência para as pessoas, da onde elas estão. Porque quando a gente está falando, que nem você falou, os fraudadores e tudo mais, já começa aqui. Então, começa no letramento, no treinamento do colaborador que está entrando, para ele entender a importância de onde ele está e o quanto que é importante que ele conheça as normas para que ele, fazendo o trabalho dele, que pode não ser nessa área específica, mas também traga segurança para a empresa, para a instituição financeira que ele está. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Quando a gente está falando ali de estruturação, chegamos ali e estávamos estruturando a área de PLD. Mas existem outras áreas tão importantes quanto... e quando você fala de app e de tecnologia, a gente tem que pensar muito em segurança. Então, amigos da segurança da informação são todos nossos parceiros. Então, assim, eu acho que as pessoas têm a impressão de que é mais fácil, né? Você fraudar, você cometer algum ato ilícito dentro dessas fintechs, dentro desses bancos digitais. A gente sabe que esse mercado está crescendo muito. Mas é uma impressão. Porque, minimamente, para você ser regulado, você tem que garantir esses pontos de segurança também. De segurança cadastral, de segurança do aplicativo. Então, é o conjunto dessas áreas, seja ali a área técnica que vai desenvolver o aplicativo, em conjunto com a segurança da informação, em conjunto com o time de fraudes e cadastro, que vai trazer a segurança que o cliente, né, precisa para poder atuar ali dentro do aplicativo de forma segura. Lembrando que, né, sempre verifiquem se o aplicativo ou se essa fintech financeira que você vai estar ali movimentando os seus valores, se ela possui, né, a autorização, né, regulamentar necessária, porque esse é o primeiro ponto de segurança. Então, a gente sabe que tem muita fake news, tem muita informação. Então, procure primeiro verificar. Essa instituição financeira, essa fintech, né, ou esse aplicativo financeiro, ele tem ali a autorização devida para poder funcionar do órgão regulador? Esse é o primeiro ponto. Se ele tiver, você pode ficar mais tranquilo para começar ali a fazer suas movimentações. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. É isso, porque é a falsa ilusão, né, de que, não, vou por aqui que deve ser mais fácil. E não, e trazer essa segurança para as pessoas de que, independente se é um banco tradicional ou se é uma fintech mais recente ou um banco digital, você tem normas e políticas que são reguladas, você tem que prestar contas. É claro que a gente também tem que ser muito realista no sentido de o brasileiro, ele é muito bom para muitas coisas. Sim, inclusive. A gente fala que é uma imaginação que não tem fim. Tem que ser estudado pela NASA, né? Diz já o meme. E se você tiver até algum caso curioso, assim, tipo, cara, eles fizeram por aqui, tiveram essa ideia, acho que é legal trazer. Eu falo muito isso porque em dado momento da minha carreira, eu fiz um curso de grafoscopia para identificar a assinatura, né? Então, é um treinamento que você tem ali para minimamente reconhecer se aquilo é um documento fraudado ou não. E as pessoas, elas são muito criativas. Elas tentam burlar o sistema de uma forma que você fala, cara, não é possível. Tem umas que são muito, assim, escrachado. Nossa, isso é claro que é uma fraude. Tipo, é claro que o documento... Nem se esforçou. Nem se esforçou. Mas tem outras que, assim, é muito beira a perfeição, né? Então, independente do porte
da instituição, a gente tem casos de que acontecem, né? De que tem casos ali que você identifica lavagem de dinheiro, de tem casos que você identifica uma fraude. Então, é um exercício diário fazer esse combate e esse conhecimento do cliente, né? Para você, quanto antes você conseguir pegar ali algum desvio, menos risco a instituição corre, né? Você falando agora sobre isso, me vem um ponto que é muito relevante, que é a questão dos produtos. Então, quando o produteiro vai lá desenvolver o produto dele, o comercial precisa trazer dinheiro e uma questão muito importante é que esse produto, antes, ele seja avaliado pelas áreas regulatórias e, entre elas, PLD. Porque quando a gente consegue avaliar esse produto, a gente já consegue ajudar esse produteiro a identificar os riscos que existem lá para prevenir qualquer ação ilícita. Um exemplo muito simples, cashback. Você compra tal coisa e vai ganhar cashback. Se você esquece de colocar uma trava num cashback, a pessoa vai lá, vai usar, vai ter o cashback. Vai comprar uma moto com cashback. Então, o produto ele precisa ser avaliado ali na criação dele. E, às vezes, algo muito simples, como uma trava, para aquele valor que vai ser repassado ali, pode causar aí uma perca muito grande para a empresa. Então, acho que mais um ponto para a gente citar nesse mundo financeiro, regulatório, é essa questão da avaliação de risco do produto que essa instituição está oferecendo. Cara, você falou uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar, de convidar o coleguinha de PLD no momento de discovery de um produto. Por favor, chamem-nos. E você trazendo essa perspectiva faz muito sentido, porque a gente, e aí eu me enquadro no time de produteiros, a gente quando está ali criando o produto, a gente tenta pensar nos riscos, mas a gente não tem a visão técnica que vocês têm, né? Que você já sabe, isso aqui é uma brecha, isso aqui é fácil de tentar ir por né? Vocês conseguem ter esse jogo de cintura que a gente não tem. A gente quer fazer um produto lindo e maravilhoso, com uma experiência incrível. Para o cliente, a experiência. E vamos embora, o comercial vai vender e vamos seguir. Mas faz muito sentido, acho que é uma coisa muito legal e que traz reflexão aí para todos os times de produto, para considerar os coleguinhas de PLD no desenvolvimento. De todas as áreas regulatórias, por favor. Nos chamem, né? Fica aqui o pedido. Chamem. É legal ter um comitê ali regulatório para dar uma avaliada no produto, no serviço que está sendo criado e imaginado. O nosso papel não é bloquear nada, não é dificultar. É justamente ajudar nessa visualização de riscos, nessa parte mais técnica. Porque aí lá na frente algo que era tão legal pode acabar trazendo mais prejuízo do que lucro ali para a empresa. E acho que é um ponto de envolver as áreas reguladas no começo. Exato. Porque não que a gente faça produto sem passar pelas áreas, mas normalmente isso vai no final do processo. Produto pronto, então, é isso aqui e tó, né? E acho que não, o que você está falando aqui, que é algo que é muito bacana, é para a gente considerar no início, no momento de, como que a gente resolve a dor desse cliente? Vamos criar um produto assim. Aí já envolver para ter esse processo, ali, né? No começo, e desenvolver junto. Vocês trazem a ideia e a gente vai apontando os riscos e aí vai se realizando um ajuste. Legal. Então, você pensa em fazer dessa forma, mas olha, existe esse risco aqui. Vamos colocar uma trava, vamos identificar direitinho esse perfil do cliente. Vamos direcionar, talvez, esse produto para um perfil específico, que ele vai ser melhor utilizado. E aí, esse ajuste é feito ali no nascimento do produto ou do serviço. E a gente previne também o retrabalho lá do fim. Porque, de repente, você chega lá, nossa, olha que lindo. Aí chega ela e fala, então, sabe não que vai que poder fazer assim, né? E aí complica um pouquinho mais. Então, aí para a galera que está em instituições financeiras, é interessante ter essa proximidade com as áreas regulatórias para a gente conseguir fazer algo de fato mais robusto aí para a instituição. Maravilha. Jana, uma coisa que eu queria falar aqui, enquanto a gente estava conversando, me veio, né? Eu, como tenho muito uma atuação forte de Open Finance, a gente fala muito de
consentimento, de dados, né? De cliente compartilhar os dados. E aí isso entra muito na parte de conhecer o seu cliente, né? Então, como que você vê essas inovações que o próprio Banco Central tem conduzido, como exemplo do Open Finance, de trazer, de facilitar esse processo para que o cliente leve os dados de uma instituição para outra? Isso, como que você, como área de PLD, enxerga esse movimento do mercado? Enfim, eu queria que você trouxesse um pouco da sua perspectiva em relação a isso. Eu acho que o mercado financeiro ele precisa disso. A gente precisa facilitar, né, a vida do nosso cliente e trazer ali novas oportunidades para ele. Eu acho que nesse sentido é a tecnologia que vai ajudar a gente. E é a segurança dessa tecnologia que vai permitir que os nossos clientes, os nossos usuários façam isso de uma forma que o risco deles estejam minimizados. Aí a gente vai muito para aquela questão de vazamento de dados, né? Que segurança da informação e privacidade de dados entram muito nesse setor. Então, é preciso que as instituições que vão... Enfim, elas já têm que seguir regras também, né? Para poder fazer isso. Mas que a parte tecnológica esteja muito estruturada, né? E esteja feita de forma consolidada para que a gente possa transacionar aí esses dados do nosso usuário, do nosso cliente, de forma segura. Para efeitos de PLD, a gente já tem ali as informações cadastrais no começo, né, desse cliente. Então, para a gente não muda muito, eu acho que isso é mais algo que traz possibilidades para esse cliente, para esse usuário, ali quanto à parte financeira dele. Eu fico pensando assim, aí também tô viajando aqui, né? Sei lá, você tem 100 contas abertas no mês, exemplo. Aí você vai fazer seu processo de conhecer, de ver a análise cadastral e etc. E é isso. Sei lá, dessas 100, 10 pode ter ali alguma marcação de atenção, exemplo. Beleza, aí você vai acompanhar por, sei lá, 1 ano essas contas. Quando a gente fala do Open Finance, aí eu posso ter mais 100 contas abertas com dados vindos de outro banco, né? Então, você já traz uma etapa de conhecimento do cliente, né? Exato. Então, assim, talvez para áreas de PLD, do tipo, a Janaína está abrindo uma conta comigo hoje. Eu não preciso, em tese, esperar 1 ano para conhecer o comportamento diário de movimentação da Janaína. Ela trouxe essa informação do banco A, B ou C, e eu já consigo ter. Acho que isso pode facilitar o dia a dia, as análises do time de PLDs, pode trazer, agregar, né? Sim, eu acho que pode trazer agilidade ali na formatação de regras, né? Por exemplo. Porque aí você deixa de formatar regras só em cima do que a instituição em que você está tem, mas com essa participação do Open Finance e essa transmissão, né, de dados, você já consegue ali criar regras não baseadas só no que você tem daquele cliente, mas do que o mercado tem desse cliente, o histórico desse mercado no cliente. Então, eu acho que isso traz... Ainda é algo que está no começo, sim, mas é algo que vai trazer agilidade para a gente nas análises do dia a dia, né? Porque daí eu já trago aquele conglomerado de informações de histórico. Acho que isso é uma palavra legal. Eu já trago aquele histórico que vai me ajudar a tomar aquela decisão referente àquele comportamento que foi identificado ali para o cliente. Legal. Bom, eu quero que você, ainda falando um pouco da sua atuação, eu vi aqui no seu LinkedIn que você atua na parte de diversidade e inclusão dentro do PicPay, né? Queria que você contasse um pouco dessa sua atuação, de como que é. Até porque a gente começou a nossa conversa falando da importância de você ter programas, de você ter movimentos, sejam eles de forma política, ou sejam eles dentro de empresariais, né? Que você tem ali empresas que estão, de uma certa forma, comprometidos e se esforçando ali para ter esse movimento. Como que conta um pouco desse grupo pra gente?
Eu falei aqui um pouquinho, né, que o PicPay ele tinha me transformado como profissional e como pessoa. E aí, como pessoa, é muito dentro dessa seara. Então, assim, passei aí... O tempo passa muito rápido, né? Mas vai 14 anos já, né? Ali no mercado financeiro. E você vai seguindo o fluxo. Né? Seguindo o fluxo no sentido de vai fazendo o seu melhor, vai entregando o seu melhor, vai aprendendo e se desenvolvendo, mas sempre fica alguma coisa estranha. Ou você é sempre o único que está ali. E ali no PicPay, eu também cheguei à situação, no início, era essa. Então, era uma fintech, tinha muita gente que trabalhava home office. Ainda tem hoje, né? Mas na época tinha bastante gente, pessoal de tech normalmente, né? Sim. Também. E então a gente não tinha todo mundo no mesmo lugar. Quando eu cheguei, a única pessoa negra além de mim era a host, né? Que recebia ali a gente, que era uma mulher angolana que permanece sendo minha amiga até hoje. Legal. E aí era a única pessoa, mas até aí tudo bem, porque era sempre assim. A gente acaba se acostumando, né? Tá tudo bem. E aí, em dado momento, um dev negro participou ali de uma dinâmica, né? De um programa ali voltado, da equipe de tech voltado para pessoas negras. E aí, ele parou e falou assim, mas cadê, né? O pessoal, cadê os negros daqui? E ele só tinha mais um amigo na área dele, que também era dev. E eu conheci esse moço na fila do ônibus. E aí, ele pegou e começou a fazer essa junção, né? A gente fez um grupo ali e ele fez esse movimento. A gente fala que é um movimento que foi orgânico, né? E foi de baixo para cima, mas que foi abraçado pela instituição. E aí, houve a criação do grupo de afinidade afro. A gente foi, cada um ia colocando quem conhecia. Então, tinha pessoas também de outros estados que trabalhavam. E a gente foi se juntando. Eu não entendi muito bem no começo o que isso significava. Mas estava gostando de ver mais pessoas como eu ali. E aí, foi nesse momento, com essa troca, que eu fui começando a compreender. Que eu fui começando a ganhar consciência. Porque muitas das pessoas... às vezes a gente tem criações que não têm essa consciência, né? Não tem o que a gente chama hoje, que é tão disseminado, né? Que é o letramento racial. Então, minha mãe era uma pessoa muito simples. Meu pai também. Eles me ensinaram que eu tinha que respeitar as pessoas e que as pessoas tinham que me respeitar, independente de qualquer coisa. Nunca entrando nessa seara, né, do porquê que acontecia. Porque muitas coisas, hoje eu entendo que não é simplesmente um desrespeito. Hoje eu entendo que isso tem nome. E mais do que entender que isso tem nome, eu consigo entender historicamente, socialmente, por que isso acontece. Então, foi esse ganho maravilhoso de vida e de enquanto pessoa que eu entendi. Ali naquele momento, participando dos grupos de afinidade com pessoas que tinham mais conhecimento do que eu e que, de repente, já estavam ali estudando, que tinham participações, né, mais militantes. E aí, foi com essa troca que eu ganhei consciência de quem era a Janaína, a mulher preta, né, no mercado financeiro. E ainda que fosse ali no começo como uma analista pleno, eu já estava num lugar de privilégio. Que muitos dos meus ainda não conseguiram ou conseguiam chegar, né? Então, eu já estava numa condição de privilégio. Então, foi nesse momento, né, nesse grupo de afinidade, que eu me descobri. E entendi o quanto que era importante eu estar ali. E fui entendendo o que eu podia fazer para ajudar que esse caminho permanecesse sendo aberto. E também para que a gente soubesse onde a gente está para se acolher. Porque, às vezes, tem coisas que acontecem que, se você contar para alguém, vão achar que não é nada. Mas, se você contar para um igual, ele vai te entender. E, muitas vezes, é isso que a gente faz. A gente se acolhe. A gente se acolhe, a gente se entende. E eu acho que um dos papéis mais importantes nos grupos de afinidade é justamente isso. É você saber onde estão os seus, para que você possa se apoiar, né? Para que você tenha compreensão, porque dessa forma você consegue ganhar força e energia para
passar pelas situações que a gente passa, para ganhar compreensão e para saber como que você pode agir naquele momento com essa situação. Além, é claro, de trazer ali, né, uma equidade. Hoje, na minha posição, eu busco muito isso e a gente acabou se encontrando por conta disso. Sim. Né, que eu estava ali em busca de um profissional negro para trazer para o meu time. E aí a gente acabou cruzando o caminho. Então, acho que muito de estar nesse papel e nessa posição é isso. É ter essa compreensão e ir juntando os nossos, né? Eu acho que muito do papel do podcast, quando eu vi, eu não conhecia. Fiquei muito feliz em conhecer, em saber. A gente tem tanta informação hoje que, às vezes, algumas coisas passam. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas é muito importante a gente saber onde a gente está e que existem pessoas que já trilharam esse caminho, né? E que a experiência delas pode te ajudar a chegar lá de uma forma mais simples, descomplicada. Que eu acho que isso foi algo que eu não tive lá atrás. É aquela frase, né? Mais importante do que ser o primeiro é continuar abrindo caminho para que isso se perpetue, né? Então, não basta... A gente teve as pessoas que vieram antes de nós e conseguiram. E para muitas pessoas, a gente acaba sendo os primeiros. Os primeiros em alguma área, os primeiros em alguma posição, os primeiros a conquistar isso ou aquilo. Então, que outros possam trilhar um caminho mais fácil, né? A gente apanhou um pouco mais para que eles consigam ali ter uma jornada um pouco mais leve, não fácil, porque nunca é, mas com aprendizados já passados por outras pessoas. Jana, a gente está caminhando para o fim, assim, porque a gente vai falando, a hora vai passando, né? Mas eu queria que você desse, sei lá, algumas dicas para quem quer, para quem se interessa pela área de PLD, pela área de Know Your Customer, do que fazer, enfim. Tem algum curso, alguma coisa, alguma dica que você possa dar, ou livro, ou podcast, enfim, o que você quiser falar sobre. Então, acho que o primeiro ponto é justamente... Não tem uma faculdade específica, tá bom? A gente até estava comentando um pouquinho antes de começar, e no nosso time, há um tempo atrás, tinha um cara que era músico. Formado em música, né? Mas ele atuava ali com a gente. Então, a primeira coisa é entender se você tem esse perfil analítico de fato. Se você gosta de investigar, né? Se você é fofoqueiro. Se você é fofoqueiro. Mas aí é uma dinâmica... Precisa haver equilíbrio. Sim. Porque ao mesmo tempo que você vai ser fofoqueiro, você tem que ter muita discrição nas informações. Então, você precisa conseguir ter esse equilíbrio. Precisa segurar a língua também. Exatamente. Descobre e guarda. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Tá, eu tenho esse perfil... faculdade específica não é necessário. Existem alguns cursos, algumas certificações que as empresas têm pedido bastante. Uma delas é a PQO em Compliance, que a B3 ali fornece. E eu acho que é uma das mais acessíveis, assim, e que já traz ali um embasamento bem legal para a área. A certificação mais top, assim, é a da ACAMS. É uma certificação internacional. Ela custa $990, então eu diria que para quem está ali mais para frente, já angariando ali uma posição de liderança, eu acho que faz mais sentido. E assim, tem muitos cursos com preços super acessíveis na internet, o Udemy, para você ter uma noção do que é e do que se trata, para ver se realmente é isso. Tem alguns cursos assim mais acessíveis, né, na Febraban, que você consegue entender um pouquinho do que é para, de repente, você não entrar tão descoberto nessa área. O mercado está bem aquecido, acho que nesse sentido, tem diversas oportunidades. Quando você começa ali, né, num primeiro passo, o principal é você realmente ter esse perfil, né, investigativo e analítico. E depois você vai aí angariando e buscando essas certificações conforme você vai crescendo aí nos cargos, né, nas funções. E já vamos deixar o perfil da Jana, quem quiser, acho que ela está super disposta a bater um papo virtual, um café virtual que a gente chama,
para dar algumas dicas. E aí, para a gente encerrar, da mesma forma que a gente começou falando da Jana fora do LinkedIn, queria que você contasse uma curiosidade que não está no seu LinkedIn. Alguma coisa sobre a sua vida, ou que você gosta de fazer, enfim, como hobby. Alguma coisa que, teoricamente, as pessoas que vão olhar o seu LinkedIn não vão imaginar que a Jana faça, ou que a Jana goste. Meu Deus, acho que eu não sou tão, assim, diferenciada. Mas aí me veio uma coisa à mente que não vai estar no meu LinkedIn. Eu gosto muito de música, de ouvir música, R&B americano. E eu tenho uma prima que fala pra mim que até quando eu tô feliz, eu escuto música triste. Então, acho que essa seria uma curiosidade. Então, eu gosto de pegar aquelas músicas. Sofrendo. Usher. Então, vamos sofrer com o Usher ali. Então, eu gosto bastante desse lado musical, assim. E nem sempre eu vou estar triste, muito pelo contrário, é só o estilo musical mesmo. Que você curte. Bacana. Jana, quero te agradecer mais uma vez por você ter topado. Foi um papo super legal, super rico, aprendi bastante. Até quebrei alguns achismos, assim, acho que isso é muito legal, essa troca, você conhecer outras áreas, né? O mercado financeiro, a gente estava falando um pouco antes de começar, ele é muito amplo. Sim. Então, tem gente que atua com seguros que não faz a menor ideia da parte de investimentos e assim por diante. Então, é muito legal você trazer a sua experiência, trazer essa contribuição, a tua visão de mundo bancão, mundo fintech. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixo aí aberto, né, o espaço para você mandar beijo pro marido, pra mãe, pro pai, pros colaboradores, enfim, para quem você quiser. Mais uma vez, obrigada, viu? Imagina, eu queria agradecer, Andressa. A gente sempre acha que não foi o suficiente, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer aí um pouquinho para vocês do que é esse mundo, né, de PLD ali no mercado financeiro. Trago a curiosidade de vocês para trazer vocês para esse lado. No que vocês precisarem, estou aí disponível. O meu LinkedIn vai ficar aí para vocês poderem me contactar e vai ser muito legal essa troca, porque a gente precisa demais dos nossos neste meio. Então, obrigada por isso e obrigada à minha família, minha mãe, meu papai, minha irmã e o maridão aí por esse apoio de sempre nessa caminhada, além dos nossos amigos, porque eu acho que a gente sabe que se não são os nossos para nos segurar, a caminhada fica muito mais difícil. E um abraço aí, um beijo ao meu time, meninas. Não vou falar o nome de todo mundo, porque senão já viu. Mas elas sabem que são elas. Muito obrigada. A gente está crescendo bastante, né? O time está aí se desenvolvendo. São pessoas extremamente comprometidas. Eu tenho aprendido muito com vocês e eu tenho certeza que a gente vai entregar aí resultados significativos. É isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Jana. Pessoal, chegamos então ao fim aqui de mais um episódio. Se você ainda não está seguindo a gente, por favor, vai lá, segue a gente, para vocês receberem as notificações dos vídeos novos que vão saindo, das entrevistas. A gente tem, para quem já acompanha a Let's Media, a gente não tem só o canal do Black Voice, a gente tem outros temas também que a gente aborda. Então, se você quer aprender, quer conhecer do mercado financeiro, quer ampliar o seu repertório, se inscreve, ajuda a gente nesse processo aí, para que mais pessoas possam ser impactadas, para que a gente tenha as trocas cada vez mais ricas. E nos vemos no próximo episódio.